Bom, beleza. Então, continuando aqui nessa veia de falar de otimização, né? Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre Expectation Maximization, que é um jeito, né, um algoritmo que a gente tem para encontrar o máximo, em particular os parâmetros, né, que maximizam uma determinada função quando parte dos dados não é observado, né? A gente então encontra uma estrutura probabilística para o nosso modelo e a gente marginaliza, né? A gente encontra um score marginalizado, uma probabilidade marginal, uma verossimilhança marginal, usando, bom, depende do que for, né? Um método de Monte Carlo ou uma questão analítica, e a gente conversou na semana passada que se a gente faz o passo de esperança e depois o passo de maximização e faz esse ping-pong entre esses dois passos, a gente não tem garantia de chegar num ponto ótimo, né, global, mas a gente tem de chegar em pelo menos um ótimo local, né? A gente falou sobre isso. E hoje a gente vai falar de um outro método de otimização estocástica, né? Ele é de otimização, que a gente vai querer encontrar uma única solução, que é a solução potencialmente ótima, e ele vai ser estocástico no sentido de que a gente vai usar simulação de Monte Carlo e, né, diferentes corridas desse algoritmo, mesmo com o mesmo ponto inicial, vão ter potencialmente desfechos diferentes, né? Então, Simulated Annealing, a gente já vai ver, ele é uma generalização, vamos dizer assim, ou uma adaptação do algoritmo de Metrópolis para um problema de otimização. Então, a aula hoje vai ser muito curtinha, talvez dure aí meia hora, talvez até menos do que isso. O meu plano é falar um pouquinho sobre a ideia, depois a gente vai falar muito brevemente sobre a execução e, né, eu vou também comentar com vocês um pouquinho sobre as conexões que existem entre SA, né, SA, Simulated Annealing, e outras técnicas que estão aí na literatura e que vocês potencialmente, inclusive, já viram. Então, eu vou poupar você do trabalho de fazer essas conexões por si só. Eu vou mostrar algumas dessas conexões que existem. Tá bom, então qual é a ideia, né? Primeira coisa, qual é que é a ideia? Bom, antes da ideia, talvez vamos dizer qual é o problema, né? Find, eu quero encontrar o mínimo ou o máximo, né? Não importa muito, of function de x1, xd, tá? Então, eu tenho uma função em múltiplos argumentos, múltiplas coordenadas, e eu quero encontrar o máximo dessa função, certo? Eu poderia fazer uma série de coisas, então, né, em teoria, eu poderia criar um, um sistema, né, de equações onde eu faço cada derivada dessa igual a zero, sei lá, e aí resolvo esse cara, assumindo que quando todas as derivadas são zero, de fato eu estou no máximo, né? Mas na vida real não é assim. Às vezes as funções não são regulares e muitas vezes, mesmo que elas sejam regulares, simplesmente, né, diferenciar esse cara aqui, tentar otimizar isso de forma analítica, em geral não dá bons frutos. Então a gente vai tentar de alguma maneira, né, encontrar os x's que maximizam essa função, e aí vai ter uma miríade de técnicas. O SA, né, o Simulation Annealing, a gente já vai ver, eu vou ler com vocês esse paper aqui, ó, a gente vai ler junto, esse paper aqui de 1983, da revista Science, e aí a gente vai ver algumas das situações onde o Simulated Annealing ele brilha, né, como algoritmo, um algoritmo que funciona bem em certas situações, não todas. Então, né, você já aprendeu nessa disciplina nossa aqui que nenhum algoritmo é a bala de prata, né? Nenhum algoritmo é a panaceia. Todo algoritmo tem, né,
prós e contras. Então, o Simulated Annealing também não vai ser diferente, mas a gente vai ver que essa técnica é uma técnica que se aplica a uma vasta gama de problemas. Muito bem. Então, vamos voltar lá para onde a gente está. Então, o problema é esse aqui. Deixa eu circular ele de uma cor bonita, tipo rosa. Muito bem. Então, qual é a ideia? Antes da gente falar da ideia do Simulated Annealing propriamente dito, a gente vai falar do algoritmo de Metrópolis, né? Que a gente já tinha falado, né, lá no começo, a gente deu a ele uma roupagem moderna, né? Mas agora eu quero voltar um pouquinho às origens, tá? E falar exatamente, não exatamente, mas assim, dar uma ideia um pouco mais concreta de como esse algoritmo foi utilizado pelo Nicholas Metrópolis, pela Ariana Rosenbluth e os outros autores naquele artigo de 53. Então, lembra que eu falei para você que o que eles tinham era lá um certo corpo, sei lá, um conjunto de partículas. Caralho, tá foda. Certo conjunto de partículas. E eles queriam encontrar, né, que arranjo dessas partículas, de um certo número de partículas, tinha energia mínima. Então, na verdade, eles tinham uma distribuição alvo, que a gente já vai ver o que é, e não, a distribuição dessas partículas aqui, a distribuição das partículas, ela era dada pela energia, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. Resolvido. E aí, a distribuição de probabilidade dessas posições aqui das partículas era dada pela energia, ou seja, cada particular configuração, né, desses caras aqui vai dar uma certa energia. Então, eu quero entender que configurações, né, na vizinhança de uma certa configuração das partículas, vão dar mais ou menos a mesma energia. Essa é a ideia, é o problema, né, que o pessoal estava tentando resolver nesse artigo de 53 aqui. Então, como é que é o algoritmo de Metrópolis? Né? A gente vai fazer ao contrário. A gente agora vai ver como é que era mesmo a aplicação deles, né? Sem a roupagem moderna, a gente vai falar na linguagem da física. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu pego as partículas e eu dou uma saculejada nelas. Então, eu balanço um pouquinho as partículas. Pode ser que eu faça uma de cada vez, tá bom? Não importa muito. É aquela brincadeira que a gente já conversou, né? Entre uma proposta local e uma proposta global. Né? Eu posso balançar todas as partículas por um certo número fixo, e aí né, eu vou pegar esse negócio aqui e vou mover para lá ou vou mover para cá. Ou eu posso pegar cada partícula e dar a ela um peteleco, né, aleatório, ou eu posso pegar uma partícula de cada vez e dar um peteleco nela, ver o que acontece, etc. Cada escolha dessas vai implicar numa diferença em termos de performance, não é isso? Quem pode me explicar qual é a diferença entre, por exemplo, dar um peteleco em cada partícula dessa e dar um peteleco em uma partícula só de cada vez? Quais são os prós e os contras de cada abordagem dessa? Então, você está pedindo uma distribuição que dá um peteleco na caixa inteira e um por partícula, é isso? Ou eu dou um peteleco em cada partícula, então cada partícula dessa aqui eu associo com ela um certo momentozinho, aí ela vai parar num outro lugar. Uhum. Né? Essa é a proposta global. Ou eu pego uma, então selecionei essa. Peraí, né? Ó, fazer amarelo. Aí eu selecionei essa. Aí essa aqui vai receber um peteleco numa certa direção. Né? Essa é a proposta local. Vai ser muito mais devagar a local, né? Muito mais devagar. E a global? Muito mais rápido. Mas é a panaceia? Então eu preciso, então eu devo sempre fazer uma proposta global. A princípio, sim, não? Não. Porque o que acontece? Imagina que você não vai atingir o ótimo, né? Uma questão não é só o ótimo, a gente está falando de metrópoles aqui, né? Então, eu estou num estado, vou propor um novo estado e vou calcular
a probabilidade de ir, né, desse estado anterior para o estado novo proposto a partir da razão, né, do alvo nesses dois estados. É isso? Acceptance rate vai cair muito, né? Exatamente. Então imagina que eu estou numa situação, essa discussão que eu estou fazendo, ela vai se propagar aqui para, né, como é que a gente vai encaixar o simulated annealing nessa nossa brincadeira. Imagina que eu estou numa situação em que quase todas essas partículas estão próximas da moda da distribuição, né? Ou seja, essa configuração aqui é muito boa, é só esse bunda sujo aqui que está no lugar errado. Era para ele estar aqui e ele está aqui, né? Se eu der um peteleco global, se eu, né, mexer em todas as partículas, eu provavelmente vou rejeitar esse negócio. Então, eu vou ter que ir fazendo esses petelecos globais trocentésimas vezes até eu, por um acaso, fazer um peteleco pequeno em todo mundo e grande o suficiente nesse cara para poder aceitar, né? Então, esse balanço entre global e local é um balanço que a gente está sempre tendo que fazer, certo? Aqui a gente está abstraindo essa brincadeira por hora, né? O que importa é que eu vou mexer nas partículas, vou mexer nessa configuração e eu vou computar o delta da energia, tá? Então, no caso aqui, né, as coisas são um pouquinho, no caso da física, né, a analogia é a seguinte, né, que se isso leva a uma configuração de menor energia, né, ou seja, se eu calculei o delta da energia e deu menor do que zero, então eu aceito com certeza, certo? Porque eu estou procurando configurações estáveis, né? Então, no caso pensa bem que agora a gente está pensando no caso da física, estou procurando coisas estáveis. Então, obviamente, né? Quanto menor é a energia, mais estável essa porra é. Então, se a energia caiu, eu aceito esse cara. Se a energia não caiu, tá? Se ela não caiu exatamente, ou seja, se ΔE é maior, então aqui a gente está no caso, do meu verdinho. Aqui, né, nessa brincadeira, a gente está no caso ΔE é maior que zero. Se ΔE for maior do que zero, então a gente vai fazer um passo probabilístico, né? A gente vai aceitar esse novo estado Y com probabilidade 1, né, mínimo, desculpa, entre 1 e exponencial de menos ΔE sobre KBT. E essas coisas aqui são dadas pelo problema, tá? Então, KB e T, as duas têm interpretação física, né? Essa aqui eu não sei explicar direito, é uma constante, e isso aqui é a temperatura. Né? Isso aqui é uma constante, como, sei lá, a constante dos gases, e essa aqui é uma temperatura. Esse K é só uma integração para esse troço aí, então, para poder dar um signo. Ah, não, o KB não. O KB é uma constante. Achei que falando do outro K. Não, o KB é uma constante de Boltzmann. Acho que é isso mesmo. Depois a gente vai. O paper para normalizar as unidades. Sim, deve ser isso mesmo, para ficar tudo direitinho no. Né? Beleza, então, se a energia foi maior, às vezes ela foi só um pouquinho maior, né? Então, eu quero probabilisticamente aceitar esse negócio. Então, isso aqui é a versão original do algoritmo de Metrópolis. A gente viu isso aqui, né? Quando o nosso alvo, ao invés de ser lá uma configuração física, ele é, de fato, uma distribuição de probabilidade. Daqui a pouco a gente vai voltar, né, para distribuições de probabilidade. O que importa aqui? Isso aqui é Metrópolis. Como é que eu passo, então, de Metrópolis para Simulated Annealing? Porque Metrópolis ele vai mostrar de uma distribuição mesmo de probabilidade no espaço das configurações aqui. Mas, se eu quero encontrar a configuração de menor energia, como é que eu faço, né, para encontrar essa configuração usando Metrópolis? É aí que vai entrar o Simulated Annealing. Então, o que o Simulated Annealing vai fazer? Se você parar para prestar atenção, você vai ver que esse T aqui, o KB, mas principalmente o T, a temperatura, é que determina qual é o alvo aqui, né? Ou seja, a minha distribuição, se isso aqui é uma distribuição de probabilidade, né? O alvo, ele vai ser dado por uma distribuição indexada por T, né? Porque ΔE é uma quantidade aleatória, na verdade, né?
Isso aqui é que é a variável aleatória nesse caso. Então, T é um parâmetro que está indexando esse alvo, certo? Então, se eu mudar o T, eu vou ter uma distribuição mais ou menos apertada, né? E a gente já vai ver isso. A gente vai falar quando a gente fala, quando eu vou falar disso quando eu for falar das conexões, né, que existem entre esses algoritmos e outros algoritmos da literatura. O que importa nesse ponto é que cada T, cada temperatura, determina uma distribuição alvo. Ou seja, lembra lá do global e local? Se eu mudar a temperatura, o balanço entre local e global muda. Então, imagina que o ótimo é fazer para cada 10 propostas locais, você faz uma global, tá? Isso é o ótimo para T igual a, sei lá, 1. Se T for igual a 10, então é possível que o melhor balanço seja para cada 5, né? Ou seja, na verdade, para cada uma local, você faz uma global. Porque a temperatura é maior, então você pode fazer propostas mais arrojadas que você não vai ter alta rejeição. E o contrário também é verdadeiro. Se você tem temperatura igual a, sei lá, 0,1, né? Então você vai ter que fazer muito mais locais, vamos dizer, do que uma global. Estou falando isso porque, como o T determina o alvo, a performance da proposta também vai mudar, né? A gente viu isso. Que a gente mexe na proposta para um determinado alvo. Mudou o alvo, muda a proposta. Não necessariamente, mas é possível, né? A gente não viu isso, mas, por exemplo, no caso em que o seu alvo pode ser escrito como um produtório de funções, a probabilidade de aceite ótima vai ser 0,23, não sei o que. Isso? Vou botar aqui. Então, esse alfa OPT vai ser 0,234, não sei o que. Isso quando você estiver fazendo metrópole Jason. Se você estiver fazendo outra coisa, lembra que metrópolis é caso especial de metrópole Jason. Né? Se você estiver fazendo outra coisa, esse número seria diferente. Mas, né, via de regra, a probabilidade de aceite vai mudar dependendo do alvo. Tá? Eu preciso que você fique com isso na cabeça. Bom, cada temperatura define um alvo diferente. Tá? É isso que é o importante aqui nessa brincadeira. Muito bem. Então, com isso pronto, né, com essa estrutura na cabeça, o que a gente vai fazer? Se eu faço essa temperatura ir para 0, o que eu estou fazendo? Agora vamos voltar aqui para uma analogia mais estatística. Né? Então, imagina que eu tenho aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu tenho um π de x, né? Então, eu tenho um alvo qualquer, e eu vou elevar esse cara a um alfa, tá bom? Agora, eu vou pegar, e aqui eu vou escrever o meu alfa. Não vou fazer isso não. Esse aqui é o x, vamos deixar o x aqui. Esse aqui vai ser π de x elevado a alfa. Aí agora a gente vai começar a desenhar. Ó, então, esse cara aqui vai ser alfa igual a 1. Agora, a gente vai fazer... Não, peraí, tem laranjinha. Vamos fazer aqui alfa igual a meio. O que vocês acham que vai acontecer com essa curva? A gente já viu isso. Nesse curso aqui, inclusive. O que vai acontecer com essa distribuição de probabilidade em torno do x aqui? À medida que o alfa... vamos fazer para alfa igual a meio. Então, isso aqui é para alfa igual a 1. O que acontece com alfa igual a meio? Ela vai achatar assim. Exatamente. Então, eu vou fazer um negócio mais ou menos assim. Não é isso? Se eu fizer alfa igual a, sei lá, 0,1, aí ele vai ser ainda mais achatado. Né? Perfeito? Agora, vamos fazer o contrário, né? Como é que vai ficar esse negócio quando o alfa é igual a, sei lá, 3 meios?
É assim, né? É isso? E quando alfa for igual a, vamos dizer, 10, chutando números aqui, né? Você vai ter uma coisa assim, né? Deixa eu apagar essa porra aqui e fazer de novo. Mais bonitinho. O que está acontecendo aqui? Você pode ver esse alfa, né? Esse cara, o alfa, é a temperatura. Isso aqui é a temperatura. Quanto menor é a temperatura, que é esse caso aqui, né? Então, a diferença é só que, vamos dizer, sei lá, alfa é proporcional a 1 sobre a temperatura, né? À medida que o alfa cresce, a temperatura está abaixando e o contrário também é verdadeiro, né? O que está acontecendo ali? Quando a temperatura é exatamente zero, né? Então, no zero absoluto, as coisas congelam, né? E não tem nenhum tipo de movimento das partículas, certo? Então, na nossa analogia da física com probabilidade, no zero absoluto, quando as partículas não têm mais nenhum movimento, o calor é zero, né? Nesse caso, não tem mais aleatoriedade, certo? A gente está numa solução única. É como se a gente tivesse uma distribuição de probabilidade degenerada, certo? É como se a gente tivesse uma Dirac, né? De x ótimo, de x. Essa é a minha distribuição de probabilidade em x, certo? Ou seja, vai ser um troço que é zero para todo x que não é o ótimo e 1 para o x que é ótimo. Tá percebendo? Que à medida que essa temperatura, então, está aumentando, eu vou concentrando cada vez mais, então vamos marcar aqui o x ótimo, né? Eu vou concentrar cada vez mais em torno do x ótimo. Tá claro isso? Então, como é que a gente vai explorar o que a gente já conhece para fazer um algoritmo de otimização? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer Metropolis Async, tá? Só que, a cada passo, a gente vai mudar o alvo, certo? Em particular, a gente vai abaixar a temperatura. Por quê? Porque se a gente quer uma solução ótima, né? A solução ótima é uma coisa degenerada, né? Então, você pode pensar num problema de otimização como um problema de amostragem, né? Você quer amostrar de uma distribuição, só que por um acaso essa distribuição ela é degenerada, ela só tem um estado provável, né? O resto é tudo improvável, no caso, né? Acontece com probabilidade zero. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar Metropolis Async para amostrar desses alvos, só que a cada passo o alvo está mudando, e ele está mudando cada vez na direção de um alvo mais apertado em torno dessa distribuição ótima. Tá certo? Então, foi por isso que a gente começou falando lá do algoritmo de Metrópolis, para poder motivar o simulated annealing. Então, annealing, né, em inglês, é aquele procedimento de você resfriar um determinado corpo, né, um determinado sistema, de forma controlada, para você conseguir um certo retículo cristalino. Então, você sabe que existe uma solução ótima, você quer que o troço tenha uma certa estrutura de cristal do jeito que você quer, e o que você vai fazer primeiro tu vai esquentar o negócio, vai sacanear as partículas, vai jogá-las para tudo quanto é lado, vão estar super excitadas, e depois você vai calmamente resfriando, certo? No começo, você consegue resfriar muito, sem perda de nada, porque elas ainda estão... O sistema ainda está bem quente, as partículas estão se mexendo bastante. Depois de um certo tempo, você precisa ser mais cuidadoso com como você resfria, para que você chegue numa solução ótima, certo? Porque senão, se você resfriar rápido demais, as partículas elas perdem momento muito rápido e não tem o tempo de formar o retículo cristalino direitinho, certo? Um bom exemplo disso é a confecção de espadas, certo? Os melhores mestres, né, que fazem espadas, os caras têm todo um jeito de fazer, esquentar o metal, bater nele e tal, de maneira que ele vai resfriando aquilo devagar, porque ele quer que o carbono se misture, né, com o aço, né, com o ferro ali dentro, da maneira correta para fazer um retículo cristalino
que tem a melhor resistência física, certo? E essas espadas que são feitas dessa maneira, né, com o resfriamento correto, elas são infinitamente mais duráveis que uma espada que você simplesmente esquentou o negócio, depois chuchou na água e pronto. Aquilo ali quebra com peteleco, né? Então, a ideia que a gente quer fazer aqui eu vou usar Metropolis Ace sim para mostrar do alvo, só que a cada passo meu alvo vai mudar. Então, eu vou ter o que a gente chama de cooling scheme, né? Eu vou ter um esquema de resfriamento. Esse cara, o que ele é? Ele é uma sequência, né? Ele é uma sequência TK para K maior ou igual a zero, de maneira que TK mais 1 é sempre menor, desculpa, do que TK. Tá? Então, uma sequência decrescente, em que eu vou diminuindo a temperatura e vou amostrando, né, dessas distribuições com temperatura cada vez menor. Aí eu te pergunto, é mais fácil ou mais difícil? Desses dois caras aqui, quem é mais difícil de amostrar? Pensa aí um pouquinho. Eu acho que é mais modada, não? Eu não te escutei direito, o quê? É mais modada, mais com a moda mais destacada. Essa aqui é mais difícil de amostrar, certo? Claro, porque o que acontece, né? Se você tomar o limite, esse cara aqui é super difícil de amostrar. Porque se você propuser qualquer X que não seja o X ótimo, você, né, já errou. Então, né, a gente viu isso. A gente não viu isso lá quando a gente falou de MC3, Metropolis Coupled? Metropolis Coupled é Simulated Annealing, tá? Então, já estou dando para você a primeira conexão desse negócio. O que a gente fez lá foi, a gente já mostrou de vários alvos quentes, né? Trocou com alvo frio, depois a gente jogou fora os alvos quentes e ficou só com alvo frio, porque naquela oportunidade a gente estava interessado em amostrar a distribuição correta, que é o preto aqui, né? Então, o preto era o frio, esses azuis não existiam lá naquela oportunidade, né? A gente só estava interessado mesmo em alvos que eram mais quentes do que o alvo verdadeiro, o alvo de fato. E a gente amostrou desses caras, usou essas amostras como propostas aqui dentro da cadeia fria, depois a gente jogou fora e ficou só com a cadeia fria, porque lá a gente queria tomar, né, a esperança com respeito a π de φ. Aqui a história é um pouco diferente. Aqui a gente quer encontrar quais são os X que maximizam esse negócio. Tá? Então, ou seja, no caso aqui eu estou fazendo um dimensional para ficar mais fácil a gente pensar. A gente quer saber qual é o X que otimiza, que dá o máximo desse negócio aqui. Então, como você está vendo aqui, esse cara a gente desenhou ele como côncavo, né? Então, como ele é estritamente côncavo, não importa qual altura está o máximo aqui, importa que o máximo está sempre no mesmo lugar. Então, o cara que maximiza um é o cara que maximiza todos os outros. Né? E a gente vai fazer essa premissa também quando a gente for fazer o Simulated Annealing. Então, o Simulated Annealing ele vai ser uma composição de vários algoritmos de metrópoles alinhados, em que a cada passo eu vou fazer metrópoles, mas eu vou também mudar o alvo usando esse meu cooling scheme. Tá? E aí, o que vai acontecer? Essa é uma sequência decrescente. Então, vamos lá. Esse aqui é o K, né? Que é onde eu estou andando. Esse aqui é o TK. Então, esse cara tem que ser alguma coisa decrescente aqui. Uma coisa assim. Só um minutinho, gente. Eu já volto. Desculpa a interrupção. Então, como eu estava falando, aqui vai estar o meu K, né, que são os passos, e aqui vai estar a temperatura. A gente falou que esse cara tem que ser não decrescente, né? O que vai acontecer? Eu vou ter sistemas, né? Eu vou ter esquemas mais agressivos,
de resfriamento e outros menos, certo? Aí o que vai acontecer? Caralho. Aí, o que vai acontecer? Esse esquema de resfriamento, ele vai ter diferentes performances, né? Ou seja, em quanto tempo eu consigo chegar no ótimo, dependendo do alvo. Aqui, nesse caso, o nosso alvo é um alvo bem bobinho, mas a gente vai ver que tem alguns problemas bastante difíceis, problemas NP-hard, né? Que são problemas que a gente não consegue checar a solução em tempo polinomial, que a gente consegue resolver com o Simulated Annealing. Mas isso vai requerer diferentes esquemas de cooling. Por que eu estou falando isso? Porque é sempre importante para você, quando você está aprendendo sobre um novo algoritmo, entender o que está solto nele, né? O que eu consigo escolher, né? No caso aqui, você tem alguma liberdade, porque você pode escolher o alvo, de certa maneira. Você vai ter uma função, você pode escolher um alvo que abarca essa função, né? E você vai poder escolher esse cooling scheme. Então, lembra lá, no Metropolis Async, você escolhia, uma série de coisas, né? Mas vamos supor que a integral está dada, o alvo está dado, né? Ou seja, o π está dado. Então, você recebeu esse π de presente, tem que, então, computar a esperança de φ com respeito a π. Naquele caso, o que você tem que fazer, né, o que você consegue escolher é a variância da proposta, a proposta em si e a variância dela em particular. Aqui, o que você consegue escolher é o esquema de temperatura. Se você resfriar essa porra rápido demais, você vai agarrar no máximo global. Desculpa, local. Se você resfriar devagar demais, você ou não vai chegar no máximo ou vai chegar muito devagar, né? Então, a gente já vai ver alguns exemplos, vou mostrar as visualizações e tal. Mas essa é a ideia, né? O que eu preciso dessa sequência de temperaturas é que ela seja não decrescente. Não crescente, né? Seja estritamente... não pode crescer, né? É isso. É isso que eu preciso dela. Muito bem. Então, vamos lá no artigo. Esse aqui é o artigo que deu o nome a essa técnica, né, de Simulated Annealing, mas isso aqui existia até pelo menos a década de 70, talvez antes, certo? Mas o que deu o nome, né, de Simulated Annealing foi esse artigo aqui do Kirkpatrick, do Gialletti e do Vecchi na Science. Então, esse artigo aqui não é longo, deixa eu ver, tem 10 páginas, tá vendo? Eu recomendo muito a leitura, eu vou linkar ele para vocês lá no GitHub. Aqui tem uma discussão, né, daquilo que eu estava falando, sobre o Metropolis Async, e depois vem uma discussão sobre o Simulated Annealing em si. Então, eu não vou dar muito aqui esses detalhes, isso aqui eu vou deixar para vocês lerem. O que eu quero falar, na verdade, eles aqui, no artigo, eles falam sobre o algoritmo e eles apresentam uma série de problemas que são relacionados à pesquisa deles, né? Que é negócio de fazer computador. Então, como é que eu faço para fazer o chip do computador, não sei o quê, que são coisas que eu, infelizmente, não entendo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar diretamente, quando eu for falar dos exemplos, eu vou passar diretamente para o problema do caixeiro viajante, que é um problema que eu conheço um pouquinho melhor, e aí a gente pode falar um pouco mais sobre ele. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, acho que o que... Pois é, eu sou meio nostálgico, sabe? Eu acho que esses artigos mais antigos, eles são mais bem escritos, no sentido que eles são mais claros mesmo, a linguagem não é uma linguagem tão defensiva, as pessoas elas são mais abertas às críticas, né? Então, uma das coisas que eles falam aqui no artigo é que essa analogia entre resfriamento, né, e otimização, ela vai quebrar, ela não vai funcionar muito bem quando você tiver, e você em geral tem, heterogeneidade entre as partes. Então, imagina uma distribuição, né? Você quer encontrar, por exemplo, lá o melhor jeito de configurar um chip de computador. Se você tivesse
campo da física pura, você poderia considerar todas as partículas, né, todos os átomos, como indistinguíveis e idênticos. Né? O que claramente não é verdade num problema de otimização na vida real. Na vida real, você tem, né, cada coordenada vai ser diferente. Então, imagina, por exemplo, uma multivariada normal. Se a matriz de variância e covariância não for esférica, claramente você não tem essa homogeneidade entre as partículas, certo? Porque em cada coordenada desse cara, você vai ter uma determinada energia que é dada pela variância. Né? Tá? Então, claramente, mesmo nesse cenário altamente idealizado, se você tem heterogeneidade entre as coordenadas, você já não está numa situação onde a física se aplica perfeitamente. Então, eles discutem isso aqui no artigo, mas eles apontam o seguinte, que na vida real, a gente, em geral, a gente está sujeito a que eles chamam de frustrações, né? Que, na verdade, são pequenas corruptelas do sistema que fazem com que um sistema físico de alta energia tenha heterogeneidade entre as partículas. Né? E eles vão falar aqui no artigo que o simulated annealing ele tem robustez, vamos dizer assim, a essas violações. Então, agora, né, nesses 3 pontos que eu vou discutir com vocês agora, a gente vai falar sobre quais são as situações onde o anelamento, né, o simulated annealing, ele funciona bem. Tá? Então, vamos lá. Primeira situação, né, primeira condição. Mesmo na presença de heterogeneidade, então toda vez que ele fala frustration, eu vou falar heterogeneidade. Né? Mesmo na presença de heterogeneidade entre as diferentes partes, se você ainda consegue fazer uma configuração muito melhor do que uma configuração aleatória, então vale a pena fazer simulated annealing, certo? Ou seja, imagine que você tem um alvo e esse alvo é completamente achatado, tá? Chata, uma distribuição uniforme, vamos dizer, num hipercubo, completamente uniforme. Nesse caso, não vale a pena fazer. Imagina que você quer encontrar a moda, tá? Seja lá o que signifique uma moda em múltiplas dimensões. Você quer encontrar a moda. Nessa situação, não vale a pena fazer simulated annealing. Por quê? Porque qualquer configuração aleatória, completamente aleatória, vai ter mais ou menos a mesma energia, no caso aqui, na nossa linguagem, né? A mesma massa de probabilidade, ou densidade de probabilidade, né? Se você quiser falar em massa, toma uma bola em volta daquela configuração. Do que qualquer outra. Então, como não existe um ótimo declarado, um ótimo claro, não vai adiantar fazer simulated annealing. Perfeito? Mas, pelo contrário, né? Ou ao contrário, quando essa configuração claramente existe, como no caso, né, de um sólido que você quer resfriar direitinho, claramente tem uma maneira, né, um retículo cristalino, que é uma configuração muito melhor do que simplesmente uma configuração aleatória das partículas. Nesse caso, vale a pena fazer simulated annealing. Outra situação, tem vários ótimos bons, né? Que são near optimal solutions. Né? Tem várias soluções muito boas, elas são quase iguais ao ótimo. Nesse caso, vale muito a pena fazer simulated annealing, né? Porque você deve ter imaginado até agora, a gente não discutiu muito, mas você deve ter imaginado que não tem garantia nenhuma de que você vai encontrar o máximo global. E não tem mesmo, tá? Não tem garantia que você vai encontrar o máximo global. Só que a questão é, se eu tenho várias soluções que são próximas, importa muito? Importa encontrar o máximo global, o bam? Não. Né? Só me importa encontrar o máximo global quando todas as soluções na vizinhança do máximo global são horríveis. Se elas todas forem muito ruins, então não serve um vizinho dele, só serve ele. Né? Mas se na vizinhança da solução ótima você tem várias outras que estão a um delta pequeno da ótima, tudo bem. Certo? Então, essa é uma situação onde vale a pena fazer simulated annealing. A gente vai ver isso no exemplo, quando a gente for falar de
caixeiro viajante, a gente vai ver que o caixeiro viajante, o problema do caixeiro viajante, ele satisfaz todas essas condições, né? E nenhum dos estados base é muito melhor do que os outros, certo? Então, de novo, né, na verdade é uma versão do de cima. Não vale a pena encontrar o máximo dos máximos, né, o global, o super, mega, hiper. Vale a pena encontrar uma solução aproximada. Então, isso tem uma conexão, por exemplo, com os algoritmos greedy, né? Os algoritmos gananciosos. Acho que é essa a tradução, não sei. Em que você simplesmente procura uma solução minimamente ótima e pronto, né? Se a gente está numa configuração do sistema em que a maior parte das soluções é quase boa, né? E nenhuma é muito melhor do que as outras, então vale a pena fazer simulated annealing. Então, o problema do caixeiro viajante, eu vou passar por esses exemplos aqui, porque eu não entendo bem esses exemplos, tá? É coisa de fazer chip de computador, eu sou biólogo, não sei nada dessas coisas. O que importa para mim é esse problema aqui. Ó. Esse é um problema que eu encontro na prática. Todo mundo encontra esse problema na prática. Então, o Waze, por exemplo, é né, o Google Maps, etc., ele tem a ver com isso. Né? Eu quero ir do ponto A ao ponto B e aí ele vai tentar encontrar para mim uma rota que seja ótima. Né? No caso aqui, o problema do caixeiro viajante, quem é que já ouviu falar no problema do caixeiro viajante? Todo mundo já ouviu falar nesse problema? Henrique já. Os outros já ouviram falar? Tiago e Bruno? Tiago já. Bom, então tá bom. O problema do caixeiro viajante né, eu tenho um conjunto de J cidades, eu quero visitar todas essas cidades, andando o mínimo possível e parando onde eu comecei. Né? Então, eu quero fazer um Hamiltoniano, eu quero fazer um ciclo Hamiltoniano no meu grafo, né, para falar a linguagem da teoria de grafos, eu quero fazer um ciclo Hamiltoniano no meu grafo, e eu quero fazer isso com o mínimo de custo. Né? Então, você pode imaginar que as arestas do grafo, né, têm pesos, não precisa ter, né? Você pode dar o mesmo peso para todas as arestas, aí você quer visitar o número mínimo de arestas. Mas vamos supor que tem peso, né? Porque na vida real tem, cada rua vai levar um certo tempo para passar, porque tem rua que é mais longa, mas tem menos tráfego, tem rua que é mais curta e tem mais tráfego, né? Você tem esses pesos. Né? Então, o problema que eu quero resolver é qual é a rota entre essas, no caso aqui estão mostrando 400 cidades, eu quero andar, visitar todas as 400 cidades exatamente uma vez, né? E parar no mesmo lugar que eu comecei. Então, esse problema é um problema NP-hard, certo? É um problema que eu não consigo... Se você me der uma solução, tipo essa porra aqui, eu não consigo checar que essa solução está correta em tempo polinomial, certo? Esse é um problema NP-hard. Ou seja, né? Em linguagem coloquial, é um problema difícil pra caceta. Então, o que eles estão mostrando aqui? Eles estão mostrando as soluções que são visitadas, né? A solução ótima, na verdade, que foi atingida com diferentes temperaturas. Tá? Então, dentro de cada temperatura, você pode fazer quantas simulações de metrópolis Racing você quiser, certo? E vai ficando com a que é melhor. Então, você fixa a temperatura e vai fazendo Metrópolis Racing à vontade, até você estar satisfeito, aí depois você muda a temperatura, certo? Então, aqui tem uma conexão com Exploring e Exploiting, né? Exploiting na mesma temperatura, você faz várias iterações de Metrópolis Racing. Pega a melhor solução ali, e dela você começa para a próxima temperatura e vai nessa brincadeira. Então, aqui eles estão mostrando quais são as temperaturas. 1.2, 0.8, 0.4 e 0. O que é o alfa mesmo, como estou lembrando agora? Não sei. Deixa eu ver aqui. Esse é o step length, né? Ou seja, o tamanho do passo que ele deixa o negócio fazer. Então, isso aqui é como se fosse a variância da proposta no Metrópolis Racing, né? Esse alfa aqui.
E aí o resultado é exatamente o que você esperaria, né? Essa solução aqui claramente não é ótima. Tá vendo como é que tem um monte de maluquice aqui? Né? Essa solução claramente não tem o custo mínimo. Mas não tem muito como eu discernir essa solução de uma solução melhor, porque a temperatura ainda está alta. Né? Quando eu abaixo a temperatura, eu consigo soluções ainda melhores. Dentro daquela temperatura, eu tenho que mexer um pouquinho, né, na minha variância da proposta. Estão vendo o que está acontecendo? Está vendo como é que a variância da proposta está diminuindo? Ó? Alfa era 2, aí depois passou para 1,5, depois passou para 1, depois passou para 0,78. Né? Faz sentido isso ou não? Quem acha que faz sentido a variância da proposta diminuir? E por quê? Não, eu acho que faz porque você está procurando alfa ótimo, né? Sim, mas o que acontece? Né? Vamos supor que você está aqui, temperatura alta. Por que o alfa também é alto? Por que eu tenho uma boa performance com alfa alto? Essa temperatura é alta, então ela vai ser meio modal, assim, né? A velocidade vai ser mais alta. Aqui, quase qualquer configuração vai ter, vai diminuir, vai ter mais ou menos a mesma energia, certo? Tá. Porque a energia é muito alta. Então, aqui eu posso, né, fazer propostas bastante arrojadas aqui, certo? Então, aqui eu vou propondo várias soluções arrojadas, né, dentro desse cara, aprendo um alfa bom aqui. Isso aqui tudo, esses caras fizeram essa porra na mão, tá? Esse alfa o cara fez na mão. Ele foi fazendo para ver qual alfa era melhor nessa brincadeira. Isso aqui veio a custo de muito suor. Né? Hoje em dia a gente tem maneiras automáticas de setar esse alfa. Na época deles, em 83, não tinha nem sonho disso acontecer. Certo? Então os caras foram fazendo essa porra na mão. E aí o que acontece? Né? Indo para o final aqui, se a temperatura está baixa, então o range, né? O conjunto de configurações de alta probabilidade é pequenininho, ele é magrinho. Então, o que acontece? Qualquer proposta mais arrojada vai levar uma solução que é subótima e essa solução vai ser rejeitada. Tá certo? Então, aqui a gente está vendo esse negócio acontecer na prática. Né? Eu estou tentando encontrar essa rota entre os 400 municípios, aqui os 400 cidades, e aqui, claramente, eu tenho uma solução que é subótima, mas é porque a temperatura está alta demais. À medida que eu vou resfriando, eu vou chegando perto de uma solução ótima. Então, o que acontece? Se eu tivesse resfriado esse troço rápido demais, essa solução ótima que eu estou encontrando a cada ponto aqui seria todas elas piores. Então, essa aqui continuaria sendo melhor do que essa, né? Só que seriam todas elas ruins. Piores do que essa aqui, que é a última melhor que os caras conseguiram obter. Tá certo? Então, o esquema de resfriamento ele precisa ser pensado da melhor maneira possível para não ficar agarrado em ótimo local. Né? Isso aqui é um ótimo local, já é melhor do que uma configuração completamente aleatória, né? Um caminho, né, completamente aleatório aqui. Então, vamos ver esse negócio uma visualização, né, para ver se melhora, assim, se dá mais insight, né? Depois eu mando esse link para vocês. Então, tem aí algumas poucas cidades, eu nem sei quantas são, mas é pouquinho, né? E aí, o que a gente está vendo, deixa eu dar uma pausada para a gente poder conversar, né? A gente está vendo a temperatura, deixa eu voltar um pouquinho. Então, aqui, né? Antes a pessoa vai dizer aqui para você qual é a temperatura inicial, qual é o número de cadeias que o cara vai rodar, qual é o tamanho de cada cadeia e qual é o alfa, que é a variância da proposta, né? Aí, o que a gente vai track, né? O que a gente vai
rastrear ao longo do tempo? O custo, que no nosso caso, né, na nossa analogia da estatística, né, lembra que isso é um curso de estatística computacional. Na analogia da estatística, a gente está falando de, muito provavelmente, verossimilhança. Né? Então, o custo vai ser menos o log da verossimilhança. Né? Eu quero minimizar o custo, o que significa que eu quero maximizar a verossimilhança. Certo? Então, aqui a gente está olhando, basicamente, a verossimilhança que foi atingida. Né? A gente quer minimizar o custo. Número um. Né? Ou seja, no caso aqui, o custo é o tamanho do caminho. Né? Quantas arestas ele precisou para poder ir do ponto A até fazer o Hamiltoniano no grafo. Né? A gente vai olhar a probabilidade de aceite, né? A gente quer que esse negócio fique alto, mas não muito alto, não é isso? Porque se a probabilidade de aceite ficar muito, muito alta, a gente não vai andar muito nesse problema. A gente vai ficar propondo soluções subótimas durante muito tempo. Mas se a probabilidade de aceite também cair muito, muito rapidamente, né, cair muito bruscamente, isso também é ruim, porque eu vou ficar agarrado na mesma solução, né, e não vou conseguir andar. E aqui a gente está vendo, esse painel aqui mostra de fato o que é diferente para essa situação, que é o cooling skin, né, a temperatura, o que está acontecendo com a temperatura ao longo do tempo. Então, beleza, vamos olhar esse negócio. Tem uma musiquinha irritante que eu tirei. Esse monte de pontinho aqui, porque a gente está fazendo várias cadeias, né? A cada ponto, tá vendo? O que aconteceu aqui? Várias das cadeias têm probabilidade zero de aceite, basicamente, e algumas têm probabilidade alta e algumas apenas é que têm probabilidade intermediária. As soluções que a gente está encontrando estão vindo desses caras aqui, né? Esses caras estão agarrados numa solução cagada, né? E esses caras aqui estão agarrados numa outra solução que é minimamente ótima, mas não é a solução ótima. Então, são vários painéis, eu vou passar esse vídeo algumas vezes para a gente poder pegar todos os detalhes. A gente está vendo, né, o que acontece só com o grafo, com uma particular cadeia. Essa probabilidade de aceite ela vai variar, né, ao longo do tempo. Eu adoro essa ilustração. Adoro mesmo. Porque ela ilustra muito bem essa ideia, né, de que, né, aqui nesse começo, eu estou resolvendo os padrões globais, né, os padrões globais do problema. Né, ou seja, tentando cortar um monte de rota que passa pelo meio ali, que não serve para nada, e depois, no final, eu fico nessa sacanagem aqui, tentando... Opa, fiz merda. No finalzinho, eu fico aqui nessa brincadeira, tá vendo? Aqui eu já estou bem próximo do ótimo, né? Então, nessa situação, a minha variância, o alfa, tem que ser pequena, né? Por quê? Tá vendo como é que a probabilidade de aceite está baixa? Por que ela está baixa? Porque aqui eu já estou numa situação, cara, muito, muito próximo do ótimo, né? Então, qualquer modificação que eu proponha a essas porcarias aqui vai ser rejeitada. O tchan agora é fazer isso aqui, né? Então, algoritmos mais modernos, que o Simulated Annealing comum, que eu estou ensinando para vocês, esses algoritmos mais modernos, o que eles fazem eles têm propostas globais e locais, e eles vão balanceando propostas locais e propostas globais à medida que o problema anda. Né? Então, aqui, por exemplo, é o momento de começar a fazer propostas locais. Então, eu faço uma proposta local aqui, é rejeitada, eu faço outra aqui, é rejeitada, até a hora que eu começo a fazer aqui, né, propostas locais, e elas começam a ser aceitas. Então, eu começo a resolver melhor, né, essa parte aqui do grafo, né, que ainda está ruim. Certo? Então, é como se eu estivesse adaptando, né, o meu algoritmo, né, a uma solução ótima, ou seja, uma distribuição alvo que é degenerada em cima desse grafo aqui.
Tá, vamos ver mais alguma variação desse negócio. Então, a temperatura inicial é 50, ou seja, eu vou começar com um sistema mais entrópico, né? Peraí, deixa eu ver qual é. Peraí. Ô, caceta. Tudo bem, a mesma coisa. Eu só estou mexendo na temperatura inicial, né? Que tem a ver com cooling scheme, né? É onde eu começo lá em cima. Vamos ver o que acontece aí. Vendo como é que demora? Ele demora para começar a melhorar as propostas, tá vendo? Um monte de propostas, não, soluções, tá vendo? Um monte de solução ruim, depois é que ele começa a cair, e aqui ele está chegando no mínimo. Beleza. Agora vamos aumentar a temperatura inicial, né? Esfriar esse sistema mais rápido. Vamos ver o que acontece. Mais ou menos a mesma coisa, mas você vê aqui, né, que você consegue mais soluções intermediárias, tá vendo? Antes esse sistema aqui, né, ele estava completamente binário, né? Ou o cara estava agarrado numa solução subótima, ou ele estava, né, numa solução horrorosa. Agora não, agora tem uma certa população aqui. O que isso te lembra aí? Tem uma população de partículas, o alvo muda a cada passo. Quem acertar ganha uma bala Juquinha. Que algoritmo que a gente viu durante esse curso que te lembra essa situação aqui? Onde eu tenho o alvo mudando a cada passo e várias partículas diferentes. Cada cadeia de Markov dessa aí é uma partícula, né? É aquele filtro lá. Filtro de partícula, certo? Monte Carlo sequencial. Então, uma das conexões que eu queria apontar para você... Quero minha bala Juquinha depois. Quê? Minha bala Juquinha depois. Você já deve ter ganhado umas 5 balas Juquinha. Eu vou levar um pacote quando eu estiver na FV. O SMC é uma forma de simulated annealing, certo? O que eu estou fazendo a cada passo do meu algoritmo, né, eu estou ajustando o alvo. Lembra que a gente estava fazendo isso, né? A gente tinha um negócio dinâmico e a cada passo a gente estava ajustando o alvo, e o que a gente fazia para não perder computação a gente reciclava, usando importance sampling, as amostras do passo anterior para mostrar do alvo do próximo passo, certo? Isso nada mais é do que simulated annealing, certo? Eu tenho uma distribuição alvo, acontece só que eu não vou fazer a temperatura ir para zero. Ela vai para uma certa constante, que é diferente naturalmente de zero, em que eu estou, então, eu começo de um alvo disperso e vou chegando no meu alvo de fato, certo? Que não é uma coisa determinística, não é uma coisa degenerada, ele é, de fato, uma distribuição de probabilidade. Então, uma das conexões profundas que existe entre o simulated annealing e os outros métodos que vocês viram no curso é essa conexão com o SMC, certo? Então, vale a pena ter essa noção, né, de que, deixa eu ver se eu vou lá na nota, cadê a nota? De que uma coisa, né, deixa eu fazer aqui um estardalhaço em volta desse negócio. Uma coisa dessa forma aqui é uma variável aleatória, certo? Então, 1 é uma variável aleatória? Porra. É um negócio que toma valor 1 com probabilidade 1 e todos os outros valores com probabilidade 0. Certo? Essa noção, né, do ponto de vista da teoria da medida, ela não muda nada, né? Você pode pensar em constantes como variáveis aleatórias. E a vantagem de pensar desse jeito, né, além, a despeito das contradições, sei lá, dos paradoxos, é que você entende que você pode usar algoritmos de amostragem para, por exemplo, encontrar uma solução ótima, se você entender que a solução ótima, sendo um ponto, ela é o limite de uma sequência, né, de distribuições de probabilidade, certo? Essa noção, né, de que você tem distribuições de probabilidade que convergem no limite para uma Dirac, ela é fundamental, porque agora a gente vê a conexão, né,
entre algoritmos de simulação e algoritmos de otimização. Esses caras estão tentando fazer a mesma coisa, porra. Não é à toa que a gente pode fazer simulated annealing para encontrar uma solução ótima, né? Estão tentando fazer a mesma coisa. Acontece que no algoritmo de otimização, o alvo é uma degenerada, certo? O alvo é uma coisa que é uma massa de probabilidade num determinado ponto. Então, vamos curtir mais um pouquinho aqui esse negócio e a gente volta para fazer mais uns comentários. Pois é, uma coisa que eu queria ver, que eu acabei não vendo, não vi, é como é que a gente faz... Cara, o zoom é muito ruim, mano. Cruz credo. Como é que a gente faz para resfriar esse sistema mais rápido, talvez, ou mais devagar, não sei, de maneira que a gente chegue na solução mais rápido, né? Isso eu não sei, vou ficar devendo. Deixa eu voltar aqui, então, nas minhas... no inicial, né? Então, a gente viu qual é a ideia, que é fazer Metropolis Ascens, mas mudando o alvo. Em particular, o alvo vai ser parametrizado por uma temperatura T. A gente viu um pouquinho da execução, não falei muitos detalhes. A gente falou sobre o que é o cooling scheme, né? O que é esse esquema de resfriamento, pelo menos em linhas gerais. E eu espero ter dado para vocês algumas das conexões que existem. Então, claramente, a gente viu uma conexão entre SA e MH, né? Metropolis Ascens. E também existe uma conexão entre SA e SMC. Uma outra conexão que eu não falei, que eu vou fazer aqui vou fazer aqui um negocinho, são os chamados GAs, né? Genetic Algorithms. Quem já ouviu falar em Genetic Algorithms? Henrique já ouviu falar nesse negócio, né? Então, o que é um algoritmo genético? O algoritmo genético, ele é uma variação do Simulated Annealing, em que, ao invés de eu guardar a última solução, né, ótima, que aqui no Simulated Annealing eu estou fazendo Metropolis Ascens dentro de um determinado alvo, eu fico com aquela solução e só, né? O algoritmo genético, não. No algoritmo genético, eu vou ficar com uma coleção de soluções, certo? Chama algoritmo genético porque ele reproduz, né? Ele tem como analogia, ele é análogo ao processo de seleção natural de evolução por seleção natural, né? Que é a combinação de mutações aleatórias com seleção não aleatória, certo? É assim que você veio parar aqui. A despeito de qualquer história que você tenha escutado por aí, você veio parar aqui, certo? Como um primata da ordem dos hominídeos através de evolução. Como é que isso aconteceu? Você tem várias variantes, certo? Você tem reprodução com modificação e essas variantes, elas são selecionadas pelo ambiente. Quem consegue fazer filhotinho, certo? E deixar o seu material genético para a próxima geração, ganha o jogo. Quem não consegue, morre, certo? Então, esse é um processo de otimização, porque você está selecionando quem está adequado, né, a um determinado ambiente, mas ele não é perfeito, ele é estocástico. Então, você pode ter o cara lá, altão, fortão, super mega inteligente, mas aí ele tropeçou numa pedra, bateu a cabeça e morreu antes de fazer filho. Pronto, já era, morreu. Aqueles genes maravilhosos dele, já era, certo? O algoritmo genético ele vai explorar a mesma ideia. Então, no algoritmo genético, a gente vai fazer a mesma coisa que o Simulated Annealing, só que a gente vai gerar vários candidatos ao invés de um só, e ao invés de ter só modificação, a gente vai ter recombinação também. Então, o que é a recombinação? A recombinação eu pego duas soluções, X1 e X2, né? Zezinho e Mariazinha, e eu junto X1 e X2 para fazer uma solução X3. E aí eu coloco X3 no saco lá, junto com as outras soluções, para ser selecionado.
Então, no algoritmo genético, você tem duas coisas, né? Uma é, cada solução dessa aqui vai ser filtrada, depois que ela for filtrada, ela vai ser modificada. Então, tem a modificação e tem também a recombinação. Eu vou pegar duas soluções e vou juntar de uma determinada maneira para fazer uma terceira. Tá certo? Então, o algoritmo genético nada mais é do que SMC, mas também para otimização. Faz todo sentido, né? Se o Simulated Annealing é um caso especial de Genetic Algorithm, então, né, e existe uma conexão entre SA e SMC, também vai existir uma conexão entre GA e SMC. Então, o algoritmo genético pode ser visto, né, como um filtro de partículas, só que ao invés de querer amostrar de uma distribuição, eu estou procurando um ótimo, tá certo? Aí é um mundo, tá? Um mundo, como é que você faz essas recombinações, né? Isso aí também é um mundo e eu não estou qualificado para falar sobre esse assunto, né? A gente tem na escola de matemática outros professores que sabem muito mais do que eu sobre esses algoritmos de otimização, tá certo? Então, o que eu queria falar sobre Simulated Annealing é isso, tá? Eu queria falar sobre essa conexão que existe entre o SA e o Metropolis Racing, e recomendo a vocês fortemente que leiam esse artigo, tá? Eu vou linkar esse artigo lá no nosso GitHub, vou linkar também aquele vídeo que a gente acabou de assistir. Se algum de vocês tiver algum material legal que vocês queiram compartilhar, também, por favor, sintam-se à vontade para fazer um pull request. E com isso, né, eu vou concluir aqui a nossa discussão sobre Simulated Annealing.